Olá, aqui Pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. A minha pergunta de sempre, como você está? Vamos lá, a finalidade desse vídeo é apresentar a você inicialmente a revista, né, está aqui, Palavra e Vida, e também está aqui o título das lições e da abordagem que será feita durante esse trimestre, que vai falar sobre os 10 mandamentos para os dias atuais. Parece redundante, né, eu falar assim, os 10 mandamentos para os dias atuais. Os 10 mandamentos, quando eles foram ditados por Deus e escritos e registrados por Moisés, ele era para os dias atuais daquele tempo. Ou seja, não houve uma mudança na lei de Deus e nem da sua vontade, os seus propósitos e preceitos para a sua criação, ou seja, para o homem criado à sua imagem e semelhança. O que nós vamos discorrer durante todo esse trimestre é a tentativa, e aí eu estou dizendo a tentativa, porque isso vai depender também muito da sua vontade, do seu querer e do seu aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus, como eu disse, a tentativa de lhe explicar e lhe ajudar a entender a questão da lei, e nesse caso nós estamos falando dos 10 mandamentos, que é conhecido como decálogo também, ou seja, a expressão quer dizer 10 leis, por isso decálogo. E eu gostaria também de fazer aqui uma menção, embora não esteja na revista, mas para ajudar você a entender de que o quanto Deus preza para que a gente conheça a sua vontade e ponha ela no exercício diário das nossas vidas. Eu não sei se você já ouviu falar numa antiga lei chamada Código de Hammurabi. Esse código é um código de leis que, para você ter uma ideia, se você que acha que 10 mandamentos é difícil de cumprir ou até mesmo de lembrar, esse código chamado Código de Hammurabi tinha 282 leis. Alguns estudiosos dizem, melhor colocando, de que foi a partir desse código de leis que surgiu aquela também lendária frase e também postulada por alguns, e até mesmo antigos, e judeus, e pessoas até mesmo de uma boa índole, a história do olho por olho, dente por dente. Embora, se a gente fosse apelar para essa questão, seria até uma questão de justiça. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz de que aquilo que nós queremos que os homens façam a nós, nós devemos fazer a eles também. Portanto, Deus, na sua infinita graça, bondade e amor, e no desejo de regenerar e restaurar a sua criação, ele nos ofereceu a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia que se renova todos os dias a partir do nosso arrependimento e o nosso desejo de nos aproximarmos dele. Então eu espero que durante todo esse trimestre você possa estar se lançando ao desafio de pelo menos ler a revista. O autor das lições é o pastor Romilton Lourenço. Eu conheço ele é pastor da Igreja Batista Praça da Bandeira, ali no município de São João de Meriti. Já estivemos próximo em alguma convivência em virtude dos ministérios que exercemos, e é um homem muito capaz. Acredito que ele vai acrescentar ao nosso cabedal de conhecimentos bastante informações e também nos ajudará a compreender o que os 10 mandamentos ou o que a lei de Deus pode promover na vida dos seres humanos enquanto sociedade constituída. E nessa primeira lição, e vem como título dizendo, uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. Ora, se hoje vivemos um mundo onde Paulo afirma de que no mundo jaz no maligno, nós podemos afirmar, sem medo de errar, de que parte da humanidade tem desconsiderado o que Deus colocou para nós como baliza, ou seja, como algo a olhar e limitar as nossas atitudes. Imagine você se o mundo não tivesse leis. Imagine se a gente vivesse sobre a nossa própria ética, sobre as nossas próprias decisões. Com certeza, esse mundo já não existiria, pelo caos e pela também as circunstâncias com as quais nós estaríamos incorrendo e provocada por nós mesmos. Então é importante que você, ao estudar as lições,
você esteja também fazendo as leituras diárias. Por quê? Os 10 mandamentos, eles foram elaborados pelo nosso Deus, entregue a Moisés, e a gente tem aquela imagem, né, de cinema e de filmes, que possivelmente a gente já viu, Moisés segurando as 2 tábuas da lei, aonde foi registrado ali os 10 mandamentos, que está no livro do Êxodo, no capítulo 20. E o que eu quero levar a você também é fundamentar, e isso é muito importante, porque quando você fundamenta, você alicerça, é que esses alicerces, esses fundamentos, estão espalhados por toda a Bíblia. Se você pegar os 10 mandamentos e depois olhar para toda a história da humanidade, tudo aquilo que foi relatado na narrativa bíblica para os homens, enquanto na história, enquanto na vontade de Deus, as suas promessas e também na sua vontade, a gente vai perceber de que ele em nada mudou. Por que digo isso? Porque há uma tendência hoje, numa sociedade moderna, e depois você vai ver isso com alguns detalhes na lição, do abandono dessas leis, por admiti-las que são antigas, e de fato são, mas não perderam a sua consistência e nem a sua pungência, ou seja, o seu alcance. Elas existem para colocar em nós um sentimento de responsabilidade, um sentimento onde a gente acredita de que, cumprindo com ela na sua íntegra ou na sua parcialidade, ela vai nos ajudar a ter uma vida em sociedade melhor, uma vida familiar, uma vida até mesmo pessoal. Nós, seres humanos, precisamos de limites para as nossas ações. E me faz lembrar aqui, certa vez, uma pessoa me perguntou acerca do que aconteceu no Éden, dizendo assim: pastor, Deus não é onisciente? Ou seja, ele não sabe todas as coisas? Se ele conhece todas as coisas e sabia que o homem pecaria, por que é que ele colocou uma árvore e disse assim: não mexa nessa árvore, porque no dia que você tocar no fruto dessa árvore, certamente morrereis, pois conhecereis o bem e o mal? Se Deus sabia que o homem ia desobedecer, por que ele fez? Pode parecer realmente uma pergunta surpreendente, e até mesmo a gente olhar e ver que Deus tentou o homem. Na verdade, não foi bem assim. O que aconteceu foi que Deus estava impondo para Adão, e portanto para Eva também, limites. Quando não há limites, quando a gente não sabe dos nossos limites, possivelmente nós vamos nos dar mal ou vamos extrapolar nas nossas atitudes e nos nossos julgamentos também. Então é importante que você olhe para os tópicos da lição e você vai ver que o autor, ele se preocupou em ser bem sucinto, mas também objetivo no alcance daquilo que ele queria explanar. Nós precisamos entender de que a história registra os fatos. E uma máxima dos fatos é de que quanto aos fatos não há contestação, ou seja, se é fato, se é verdade, se aconteceu, não tem como negar. Então, a gente vai ver que a sociedade, então, formada, ou seja, independentemente da sua etnia, ou seja, do continente onde o país, ou aquela sociedade, ou aquele povo, ou aquela vivia, ou existe naquela porção de terra, nós vamos perceber de que sem realmente uma lei e sem os mandamentos seria impossível até mesmo a sua existência, ou seja, de continuar existindo pelas gerações e gerações. Então ele vai falando aqui no primeiro tópico, ou seja, desconhecimento dos princípios morais de Deus. A gente precisa entender e lembrar que Deus é um ser pessoal. É um ser constituído de moral e ética, ou seja, ele tem um caráter e a Bíblia diz que ele é amor e bom, mas a Bíblia diz também que ele é juízo e é fogo consumidor. Ou seja, se ele é bom em amor, ele também é rigoroso na sua justiça. Mas antes dele ser rigoroso na sua justiça, ele oferece para a gente a oportunidade de arrependimento. Não abra mão de ler a lição, vai ser algo muito benéfico para você. Consequências da desobediência à lei divina, ou seja,
toda escolha gera uma consequência. Se escolhemos bem, com certeza vamos lograr sucesso. Se escolhermos mal, com certeza vamos ter que pagar por essa escolha que fizemos. Então é importante que você lembre quando Paulo diz o que o homem plantar, isso também ele vai colher. A gente pode escolher o que plantar, mas escolher se vamos colher ou não, e isso não faculta para nós. Então, observe que nós temos que lembrar que há consequências quando nós não respeitamos as leis. E nesse caso nós estamos falando dos 10 mandamentos. Ele fala também da crescente violência ou também dos desrespeitos à lei e o que isso tem gerado, né? Isso gera consequências desastrosas em todas as áreas da vida humana, seja ela na questão da natureza, seja na questão da sociedade, na história, enfim, nas doenças e todas as coisas que permeiam a existência humana. Ele fala do amor à lei, ou seja, o apego à vontade de Deus, o apego ao desejo também de realizar a vontade de Deus. Lembre que Jesus, certa vez, inquirido pelos seus inquisitores ou seus contemporâneos, ele afirmou de que não veio cancelar a lei e sim cumprir a lei. Mas essa lei também dela demanda toda a sua observância. Sabendo que a gente não conseguiria cumprir todos os mandamentos da lei, mas isso não quer dizer que nós não temos que nos esforçar para esse cumprimento, ele inaugurou a graça, ou seja, naquilo em que nós não conseguimos fazer na sua íntegra, Jesus entra com o seu amor, entra com a sua graça, nos ajudando a cumprir toda a lei. Portanto, não há uma revogação, ou seja, uma retirada, ou até mesmo uma falta de necessidade em cumprir essa lei. Há uma necessidade, sim, de observarmos a lei na sua totalidade. E antes de nós alcançarmos aqui ao final, certa vez perguntaram para Jesus assim, qual o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu de imediato para eles, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu conhecimento, de toda a sua alma. Somente a Ele servirás, não terás outros deuses. Esse é o primeiro mandamento. Quando então os seus inquisitores iam fazendo uma segunda pergunta, ele falou, espere um pouquinho, existe um outro segundo mandamento semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele ainda completou, dessa se faz toda a lei. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, e respeitamos e desejamos fazer a sua vontade, amar ao próximo é a próxima atitude. Ou seja, ele diz, disso se faz toda a lei. Quando nós amamos a Deus e ao próximo, é impossível nós não desejarmos cumprir a lei que nos foi apresentada. Mas, para pensar acerca dessa lição, e que será a primeira de muitas, é importante você lembrar que os 10 mandamentos não foi criado para nos importunar, embora que pela nossa queda e pela desobediência dos nossos pais, Adão e a Eva, nós recebemos por herança a não condição de realizar todos esses mandamentos. Entenda bem, a condição não quer dizer que a gente não tenha que se esforçar. A gente precisa se lançar ao desafio, sim, de cumprir toda essa lei. Esforce-se em compreender, estudar. A Bíblia diz, e eu quero finalizar aqui, o autor vai dizer isso, que quem destrói os homens não é o inimigo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a gente, se sujeitarmos a Deus e resistir a Ele, Ele vai fugir. Mas a Bíblia diz no profeta Oséias que o que destrói o homem é a falta de conhecimento. Então lance-se ao desafio de conhecer a vontade de Deus através dos seus mandamentos. E com certeza nós vamos lograr sucesso e seremos felizes no seu cumprimento. Que as demais lições que nós vamos estudar lhe ajude, ou melhor, ajude a todos nós a termos uma compreensão e termos uma vida mais aprazível e íntegra diante de Deus. Que Deus te abençoe e que a lei do Senhor seja para nós o refrigério e a alegria que precisamos ter para esse tempo difícil. Fique na paz.